Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos hoje, mais um dia, mais uma semana, né? Para a nossa revista da EBD. E agora nós vamos para a nossa lição número 8, que fala sobre Paulo, o discipulador. Na lição anterior nós falamos sobre o plantador de igrejas, né? E agora um processo, né? A plantação de igrejas, a implantação de igrejas e agora o discipulado, né? O tratamento das pessoas que estão chegando nessa nova igreja, nessa primeira igreja, que é a igreja onde Paulo participou, junto com os apóstolos, né? Na nossa introdução, o textuário dessa lição vai falar sobre o livro de Atos, no capítulo 15. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria, Sicília, confirmando as igrejas. A verdade prática fala o seguinte: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, dos versículos 42 a 47, e também no livro de Atos também, capítulo 20, nos versículos 1 a 4. Quais são os objetivos dessa nossa lição? Primeiro, o objetivo geral dela é revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Os objetivos específicos são relacionar o apóstolo Paulo como discipulado bíblico, salientar a integralidade da missão do discipulado, ou seja, pregar e ensinar, e ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Nós sabemos, irmãos, que o discipulado é algo muito importante porque ele vai visar a trazer essa pessoa para dentro da igreja e ensinar a palavra de Deus. É simplesmente isso, vai ensinar a palavra de Deus, vai ensinar a doutrina da palavra, revelar a ela como é o comportamento de um cristão, para que diante da sociedade, Deus venha a ser glorificado. E essa pessoa mude também o seu contexto social. Não apenas em casa, mas também o seu contexto social, onde essa pessoa trabalha, onde ela estuda. O discipulado forma o caráter de uma pessoa da maneira que venha a agradar a Deus e da maneira que venha a ser um espelho de Deus também diante das pessoas. Então vamos para a nossa introdução, que nos sugere o seguinte, que nessa lição nós veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que ele plantou. Nós vamos perceber que esse foi um meio pelo qual o nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. A formação de um discípulo no começo da igreja foi muito importante para que essas pessoas pudessem formar o seu caráter de acordo com a palavra de Deus. E naquele momento era mais desafiador ainda, porque a palavra de Deus ainda estava sendo escrita, né? Nós estávamos aqui no começo do Novo Testamento. Ainda estavam sendo escritos, ou nem havia sendo escritos ainda, os livros dos evangelhos. Então eles tinham apenas o ouvir falar dos feitos de Jesus, mas tinham já as leis, eles já tinham o Antigo Testamento em mãos. Então eles haviam a necessidade de aprender o Velho Testamento e aprender os feitos de Jesus através de conversas, através de diálogos, através de pregações. Né? Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro na sua primeira pregação. E vamos para o primeiro tópico então, Paulo e o discipulado bíblico. O primeiro subtópico sugere que o discipulado bíblico, o princípio dele na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Lá em Mateus 28, no final do livro de Mateus, vai falar sobre o seu aparecimento e a sua despedida. E também após o Pentecostes, quando a igreja nasceu de uma forma histórica, nasceu ali, né, onde a igreja nasceu mesmo, com o cuidado dos recém-nascidos na fé, que precisava ser bem estruturado. Aí nós vamos lá em Atos 2, de 42 a 47, a gente vê que ali existia, né, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço, que faziam parte do programa do discipulado da igreja. Assim como o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Irmãos, o começo da igreja era esse. As pessoas eram discipuladas a viver em comunhão no partir do pão, em comunhão com os bens, um cuidava do outro, existia ali o serviço social entre eles em si. Então a igreja começou a nascer naquele momento
havendo todo um compartilhamento dos seus bens, das suas coisas, né, da sua fé, o compartilhamento de testemunhos. Então a igreja começou a ser edificada dessa forma. Ela foi crescendo ali a partir do Pentecostes. E como ponto central desse primeiro tópico, mostra que a missão da igreja é pregar e ensinar. O subtópico 2 vem falar de Paulo como discipulador. A revista diz o seguinte: o apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Lá em Gálatas 1, nos versículos 15 e 17, ele vai falar isso. Ele ficou um período de 3 anos sendo sabatinado. Ele voltou para Damasco, ele passou um tempo na Arábia, voltou para Damasco, e ali ele ficou por um tempo, só para depois de 3 anos, ele ir para Jerusalém, se encontrar com os apóstolos, com os demais apóstolos. Então você veja que ele teve o seu período de discipulado, ele teve o seu período de aprendizado, para que depois ele pudesse colocar em prática. Então o discipulado é uma fase da vida do cristão. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Há doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Crescer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. É uma coisa, né? A teoria é uma coisa, a prática é totalmente diferente, né? Para quem já fez uma faculdade, para quem faz uma faculdade, sabe que muitas coisas que nós aprendemos dentro de uma sala de aula, elas são apenas teoria. Porque a prática, você vai aprender mesmo quando você já estiver no mercado de trabalho. A palavra de Deus, ela é muito mais profunda do que isso. Né? Não é um comparativo isso, é um aprofundamento agora. Porque a palavra de Deus, quando você aprende ela, você está guardando para si. Mas colocar a palavra de Deus em prática, ela é diferente. Porque a diferença para esse mercado e para a palavra de Deus, para as coisas do reino, é que tudo que nós aprendemos, nós colocamos em prática. Nós aprendemos com as práticas daqueles que viveram já no passado e que escreveram a palavra. Então a diferença está aí, porque nós temos que viver o que está na palavra, colocar em prática aquilo que está ali. Esse é o papel do discípulo, e o discipulador tem como papel principal o quê? Ensinar a praticar essas coisas, como por exemplo, amar o próximo. Né? Como que você vai amar uma pessoa que te odeia? Como você vai amar uma pessoa que te quer o mal, que te faz o mal? Né? Como que você vai cuidar de uma pessoa que às vezes não quer nem receber os cuidados? Então essa é a prática mais importante. Então o discipulado ele vem nos ensinar dessa forma, a viver a palavra todos os dias, dia após dia, para que assim o Espírito Santo venha se revelar a mais pessoas. O discipulado também é uma forma de evangelismo. Nós temos que tomar muito cuidado e ter isso em mente. Colocar no nosso coração que o discipulado é algo que também pode ser usado como evangelismo. Porque no momento que eu sou discípulo, eu também estou evangelizando, porque eu estou dando um exemplo a outras pessoas de como seguir a Cristo. Aí no subtópico 3, ele vai dizer sobre a metodologia de Paulo para o discipulado. Paulo ele era realmente uma pessoa metódica, ele seguia métodos e princípios para o seu discipulado. Então o seu primeiro passo para o discipulado era pregar o evangelho. E aí o Espírito Santo fazia o seu trabalho, ele convencia as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantar essa igreja, o apóstolo ficava ali por um tempo suficiente para que possa afirmar os passos desses novos convertidos. Como o seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar. E logo, deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade nos novos convertidos, do discipulado nos novos convertidos. Paulo ele não simplesmente abria uma igreja, colocava esse pessoal ali reunido e deixava eles por conta. Não, ele deixava um líder. Ou do meio daquele povo ele levantava um líder, ou ele trazia de algum outro lugar uma pessoa já experimentada, um pregador, um discípulo seu, que já pudesse ser um discipulador para continuar aquele trabalho. Então era algo muito importante. Você vê que o discipulado, ele exige muito da pessoa, principalmente do discipulador, porque ele também tem que ser exemplo. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito no trabalho de Paulo. Aí você pode ler lá em Atos 15 e 16, que tinha Timóteo, Tito, Silas, tinha Lídia, tinha Áquila e Priscila, e outros mais. Além de fortalecer a fé de novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores.
Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discípulo envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja, a ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. É como nós comentamos, o papel do discipulador, ele é tão importante para a igreja, porque ele tem que ser uma pessoa que vai se dedicar à vida do discípulo. Ele vai se doar para aquela pessoa, ele vai acompanhar ela. Se essa pessoa chegar a cair, a tropeçar, a cometer alguma coisa, ele tem que ajudar a pessoa a se levantar novamente, a orientar ele, a dar os passos junto com ele para que ele não venha a cair novamente, para que ele não venha errar novamente, para que ele venha aprender a palavra de Deus de forma correta. E aprender a palavra de Deus de forma correta é algo muito sério. Nós vemos sim muitas igrejas aí fora que ensinam uma palavra de forma distorcida. E muitas ainda que não ensinam nada de palavra, não ensinam nada de Bíblia. Ensinam usos, costumes, ensinam doutrinas, ensinam outras coisas que não tem nada a ver com a palavra, heresias na verdade, né? E isso tem levado pessoas para fora da igreja, para fora da verdade, né? Isso não é um discipulado, é apenas uma doutrinação daquilo que não existe. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ainda no primeiro ponto, nós temos a síntese desse tópico que sugere o seguinte: o apóstolo Paulo foi discipulador com um método de primeiramente pregar e em seguida ensinar de maneira mais sistematizada. Primeiro você traz a pessoa para Deus, traz a pessoa para Cristo, o Espírito Santo vai trabalhar naquele coração para que venha surgir o verdadeiro arrependimento. Surgindo o arrependimento, vai haver o batizado, essa pessoa vai se batizar, essa pessoa vai começar a mudar de vida. Ela está começando ali. Uma criança pequena, uma criança recém-nascida, você não vai ingerir já carne nela, uma comida sólida. Você vai começar com leite, depois vem uma comida um pouco mais pastosa, depois você vai introduzindo outros alimentos, né? É de uma forma sistemática, é um passo a passo. O discipulado é a mesma coisa, é um passo a passo. De forma sistemática, você vai ensinando e doutrinando essa pessoa. Claro, tudo à luz da palavra. Então vamos para o tópico 2, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Subtópico 1 fala da pregação como ponto de partida. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva a pessoa à salvação. É preciso pregar com seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente, né, lá em Mateus 28. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. O segundo ponto vai falar sobre o fazer discípulos, que é o ensino, na verdade, né? O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos seus discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Da mesma forma aconteceu lá em Pentecostes, né? Quando surgiu a igreja em Pentecostes, 120 pessoas lá cheias do Espírito Santo, Pedro se levantou e foi pregar para a multidão. Naquele momento, 3.000 almas aproximadamente se converteram, receberam a Jesus. Então ali começou a primeira igreja. A igreja já começa com mais de 3.000 almas, né? 120 mais aproximadamente 3.000 pessoas. Então aproximadamente 3.000 pessoas conhecem a Jesus, se arrependem, mudam de vida e agora existe um grande projeto de discipular e ensinar essas pessoas nessa nova doutrina. Então vê como é importante o trabalho do discipulado e quão sério que ele é. Nós temos que tomar muito cuidado da forma que nós vamos ensinar nesse sentido. Então a pregação e ensino é o papel da igreja. O subtópico 3 vai falar sobre isso. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio de ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, sejam elas crianças, adolescentes, jovens e adultos, que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. Como síntese desse tópico, nós podemos dizer que o discipulado ele compreende a missão de pregar o Evangelho e ensiná-lo com caráter formativo. Uma coisa que um pastor, um grande líder, ele tem que ter em mente é que ele sempre vai ser um discípulo. Por mais discipulador que ele seja, por mais pessoas que ele tenha trazido para Cristo, por mais pessoas que o sigam, ele sempre deve ser um discípulo de Cristo também. Onde ele vai aprender na palavra de Deus aquilo para a sua vida,
e colocar em prática e passar aos seus discípulos. Então isso é algo muito importante. Toda pessoa, por mais líder que ela venha a ser, por maior que ela venha a ser, ou por mais tempo que ela tenha na vida cristã, na sua caminhada com Deus, ele sempre precisa ser um discípulo. Vamos então para o tópico 3. Tem o seguinte título: o discipulado com pessoas de outras culturas. Esse aqui foi um grande desafio para o apóstolo Paulo também, né? A pregação para os seus irmãos, no primeiro tópico. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, a rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés foi o fenômeno da conversão entre os gentios, que se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus e os helênicos. Nós vemos lá em Atos 6 sobre esse fato, né? Os cristãos eles estavam se reunindo, cuidando entre si, mas eles estavam esquecendo da tradição judaica, da lei de Moisés, que era cuidar das viúvas. Então ali houve um concílio entre eles, para que eles pudessem cuidar dessa parte também. Então algumas pessoas foram determinadas, foram direcionadas, vieram até os apóstolos, essas pessoas foram trazidas até os apóstolos. Elas tinham que ser maduras, elas tinham que ser cheias do Espírito Santo, para que elas pudessem fazer o trabalho social da igreja local nesse momento. O trabalho social da igreja primitiva, que era cuidar dessas pessoas mais necessitadas, por mais que elas não venham conhecer a Jesus. Mas elas deveriam ser cuidadas, porque era a tradição também da lei de Moisés. Houve também o derramamento do Espírito na casa de Cornélio, lá em Atos 10. E também houve um grande concílio, em Atos 15, em Jerusalém. Ou seja, o evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Era um desafio muito grande, irmãos, porque a igreja vinha crescendo, não só entre os judeus, mas principalmente entre os gentios, através do papel de Paulo. Então houve esse concílio, a necessidade deles decidirem o que se faria entre os gentios, porque era uma outra cultura, era uma outra tradição, eles não sabiam nada sobre a fé judaica, não sabiam praticamente nada da lei de Moisés, e eles precisavam aprender sobre isso. Então aqui o discipulado com outras culturas era algo muito sério, e que eles resolveram entre si de forma que a palavra também chegasse a essas pessoas, a salvação também viesse para outras culturas. Como síntese desse tópico, vai dizer que o discipulado de Paulo se deu entre seus irmãos, os judeus, bem como entre os gentios. Vale lembrar que Paulo era judeu, ele era um judeu muito tradicional, ele era um judeu que defendia com toda a sua força a sua tradição, Ele aprendeu muito, ele era uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa muito, muito bem esclarecida em relação a isso, falava várias línguas. Então ele defendia com todo o seu amor, com toda a sua força, a tradição judaica. Só que, através do amor de Deus, através do Espírito Santo, ele percebeu que não só o judeu precisava da salvação, mas todas as culturas, todas as nações. Então ele foi um apóstolo que pregou para judeus e também para gentios. E como conclusão, irmãos, a revista sugere que o discipulado leva em conta pregação e ensinamento. Isso é fato, é verdade. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas a nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. Então, irmãos, fica com essa lição no seu coração, tá? Você pode assistir ela novamente, você pode enviar para outras pessoas. Importante que que pessoas sejam alcançadas através também dessa lição, e que você venha conhecer mais sobre a palavra de Deus, que você venha ter sede de conhecer a palavra de Deus, e venha ser sim um discipulado. Você venha ser discipulado, você venha ser um discípulo do Senhor, que você venha aprender cada vez mais da palavra de Deus, para que a sua vida venha a ser transformada dia após dia. Amém? Eu me despeço aqui, fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida.